Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 20, verso 19 ao verso de número 23. O título fala: Jesus aparece aos discípulos. Verso 19 nos diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Diga comigo, com medo. Toda a igreja, com medo. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Pai, em nome de Jesus, nós celebramos o Senhor nesta hora, Pai. Agradecidos por tudo quanto o Senhor tem feito entre nós, Pai. Obrigado. Que dia maravilhoso na Tua presença, Senhor. Desde o amanhecer, ó Pai querido, até este momento, que tempo precioso na Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos aqui nesta noite, Pai. O Senhor os trouxe, o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem trazido alegria aos nossos corações e tem nos enviado a Sua boa palavra, Pai. Que saiamos todos daqui alcançados, edificados, instruídos, ó Pai, para o bom serviço do reino. Pai, eu faço essa oração com os meus irmãos e faço ela com o perdão dos nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. A igreja diga amém? Amém. Pode se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, esse texto aqui, o Senhor vem falando comigo já há alguns dias. E esse texto é interessante em vários aspectos. Por quê? Porque aqui é um momento em que Jesus está ressurreto. Jesus se apresenta ressurreto, portanto, ele passa pela morte, ele ressuscita e ele se apresenta aos seus discípulos. Mas é interessante que antes de ele se apresentar aos seus discípulos, faço luz a este texto para que vocês entendam qual é a condição dos discípulos. É isso que vocês precisam entender. Como é que estão os discípulos neste momento? Como eles estão? Qual é a condição deles? O texto diz que ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, o dia em que Jesus ressuscita. A gente fala da sexta-feira da morte de Jesus, mas a gente fala do domingo da ressurreição. E aqui a gente vê que é neste o primeiro dia da semana, trancadas as portas onde estavam os discípulos. Quem é que estava ali, irmãos? Diga comigo, os discípulos. Eram os discípulos que ali estavam. Mas você para pensar que esses mesmos discípulos estavam vivendo coisas extraordinárias com o Senhor. São esses mesmos discípulos que estão vivendo milagres, que estão vendo fatos extraordinários, que estão vendo cego enxergar, estão vendo surdos ouvirem, eles estão vendo até morto ser ressuscitado. Mas o que é que faz com que estes homens agora estejam trancados com medo? Já parou para pensar sobre isso, irmãos? Isso aqui reflete como é a nossa vida. Porque há momentos da fé cristã que a gente está cheio de Deus.
Mas há momentos que a gente se sente tão pequeno, irmãos. Há momentos que a gente talvez esteja como Davi, cheio do Espírito, e pode vir leão e urso e vão embora. Pode ter um gigante bom de guerra, experiente. Não, mas o Senhor está comigo e, portanto, a vitória é nossa. Mas há momentos que a gente pode estar, assim como o nosso irmão André ministrou hoje pela manhã, em alguns momentos como Elias, pedindo a morte. Sabe? Com medo do porvir, com medo dos dias em que ainda estão pela frente. E esse texto relata isso, irmãos. Os discípulos estavam trancadas as portas. Era tarde daquele dia. Trancadas as portas. E os discípulos estavam com medo. E assim é a nossa jornada da vida cristã, irmãos. Quantas vezes nós estamos com medo? Quantas vezes nos trancamos porque temos medo de alguns acontecimentos que são externos? Quantas vezes nós estamos enfrentando situações adversas no nosso interior e a gente se tranca, literalmente, não só tranqueados fisicamente, como eles estavam em um ambiente físico, mas quantas vezes a nossa alma está aprisionada, porque nós mesmos aprisionamos ela, porque nós mesmos não sabemos lidar com os temores que nos rodeiam. E aqui estão os discípulos com medo dos judeus, e é importante isso, porque João narra os detalhes, irmãos. João descreve os detalhes de qual era a condição dos discípulos, o medo, de quem era o medo. Essa era a condição destes homens. E na jornada da vida, a gente precisa entender que a gente está num mundo de infinitas possibilidades, irmãos. Por quê? Porque a gente serve um Deus que rege a história da humanidade. Ele rege a história da humanidade. E acho que seria pequeno demais nós acharmos que Ele nos deixou de lado, que a nossa história não está sendo contemplada por Ele. Por isso o medo vem, por isso o medo tenta nos pegar de alguma forma. Mas eu quero te dizer, existe uma mensagem de Deus aos nossos corações nesta noite. Existe uma mensagem do Senhor para a sua igreja aqui nesta noite. Eu preciso te dizer, Ele sabe qual é a sua situação. Ele sabe como você se encontra. Ele sabe como você entrou por entre estas portas. Ele tem uma mensagem aos nossos corações, diz o Senhor nesta noite. Porque eles estão com medo, é normal ter medo. Faz parte da vida ter medo. Mas a gente não pode deixar com que o medo reja a nossa vida. Com que ele nos paralise. Com que a gente não enxergue o mundo de infinitas possibilidades que o Senhor entregou a nós como igreja. Hoje é noite de superarmos os nossos medos. Hoje é noite de superarmos aquilo que tenta nos trancafiar de alguma forma. Existe um mundo de infinitas possibilidades te esperando, meu irmão. Eles estão com medo dos judeus. E é interessante isso. Fiquei pensando nesse texto e falando, Senhor, porque esse texto, Senhor, porque às vezes nós estamos assim, irmãos. Se você vê esses discípulos, não era para eles estarem assim. Se você olhar alguns episódios, alguns capítulos anteriores, se você olhar alguns feitos de alguns discípulos, tinha gente tão valente que arrancou até a espada e foi parar na cabeça do soldado, antes de Jesus ir para a cruz, bravo.
Mas agora não tem mais Jesus aparente. Agora Jesus não está mais ao seu lado aparente. Eu penso que esse seja o maior engano, a gente achar que o Senhor não está conosco. Sabe, eu acho que essa é a grande mensagem que ecoa do inferno. Deus não está com você. Deus não é com você. Acho que essa mensagem, ela ecoa, ela é tão profunda que ela ecoa do inferno. Por quê, irmãos? Porque às vezes a gente está assim, achando que Deus esqueceu da gente. Que Deus não está nos vendo. Que Ele não nos contempla na nossa dor. E esses homens estão assim agora. Não tem mais Jesus fisicamente. Entenda o que eu estou dizendo aqui, irmãos. Não tem mais a companhia daquele que fazia com que as coisas fluíssem, acontecessem ao lado deles. Eles estão vendo. Mas a fé não é por aquilo que eu vejo, é a certeza das coisas que eu ainda não vi. É a convicção das coisas que a gente espera. E quantas vezes nós estamos trancafiados no nosso mundo, porque a gente quer ver, a gente quer palpar. A gente acha que a nossa fé é demonstrada simplesmente quando eu vejo, quando eu toco, quando eu tomo posse, quando está em minhas mãos. Samuel leu uma mensagem aqui, entregando uma bênção a nós, falando sobre Ana. Ela chega no templo de uma forma, ela chora no templo, ela se humilha no templo, ela é mal compreendida no templo, mas quando ela sai do templo, o seu semblante já não é mais de tristeza. E naquela noite, ela deita com o seu marido, e o texto diz, e o Senhor se lembrou de Ana. Mas diz de imediato o seu semblante já não é mais de tristeza. Mas para o menino nascer demora 9 meses. Quantas coisas já foram geradas dentro da gente. E o inimigo dizendo para nós, não vai dar. Não vai dar. Curte a gestação, meu irmão. Curte um mês a mês. Curte cada micro resultado. Curte cada momento. Curte cada fase. Faça como Elias. Elias orando por chuva. Vai vir chuva. E Elias está lá orando e diz para o moço, vai lá, vê se vem vindo chuva. E o moço vai e volta nada. Vai e volta nada. Vai e volta nada. Vai e volta nada. Mas a 7ª vez ele diz assim, ei, eu vejo uma nuvem pequenininha, do tamanho de uma mão de um homem. Elias corre, vai vindo chuva aí, está vindo chuva aí, está vindo chuva aí. As pequenas coisas estão sendo geradas em nós. Jesus sabe o que os discípulos estão passando aqui, irmão. Preciso dizer isso para você, Jesus sabe como você entrou por entre essas portas aqui nesta noite, meu irmão. Ele sabe como você está aqui, Ele sabe como você entrou. E a voz que está ecoando no seu coração não é a dele muitas vezes. Por quê, pastor? Porque você está se trancando. Ele disse, necessário será eu morrer e ressuscitar ao 3º dia. Ele disse isso. Ele disse isso. Uma das frases ressurretas de Jesus que você não pode esquecer, jamais, jamais. A gente tem que ensinar isso para as nossas crianças. A gente tem que ensinar isso para os nossos filhos. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Todos os dias, não é alguns dias, todos os dias. Ah, mas está difícil, é todo dia, eu estou com você. Ah, mas está apertado o coração, não importa, eu estou com você. Isaías 43:13, ele diz, antes que houvesse dia eu sou, não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá?
Dê respostas ao Senhor. Quem é que vai impedir o agir de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família? Abra as portas e deixa o sol da justiça raiar nessa casa que está trancada. Abra a porta. Jesus está batendo na porta de uma igreja, Ele está do lado de fora dessa igreja, mas Ele diz: eu bato a porta, se alguém aí ouvir a minha voz, eu vou entrar, eu vou cear com vocês, vocês vão cear comigo, vai ser lindo que a gente vai viver junto. Essa é a condição deles, eles estão achando que Jesus não está com eles. Fala para o irmão que está ao teu lado, isso jamais pode passar na sua cabeça, irmão. Jamais. Jamais. Você pode estar apanhando. O pau pode estar quebrando para cima de você. Fique pensando, é parte do processo, eu vou levantar mais forte. É parte do processo, eu vou levantar mais forte. Irmãos, os irmãos que estiveram conosco hoje pela manhã, a gente teve um dos cultos mais maravilhosos para a igreja de Cristo. Hoje, eu falo isso sem medo de errar. Eu gosto de fazer leitura espiritual do ambiente, eu gosto, irmãos, de verdade. Hoje existia uma conexão de todos os irmãos que estavam dentro do culto, existia uma conexão verdadeiramente. Porque aonde você olhava tinha lágrimas. Existia uma conexão no culto. Deus entregou uma mensagem para o André de forma poderosa, chamando-nos como igreja a cumprirmos com aquilo que Ele nos chamou. Eu já vi o André pregando algumas vezes. Eu sempre acreditei no ministério do André, eu dizia isso para ele. Todas as vezes eu dizia isso para ele. Eu sei que muitas vezes soaram vozes contrárias, como essa voz aqui que estava ecoando no jardim dos discípulos, no coração dos discípulos, na mente dos discípulos, na vida dos discípulos. Mas o André carregava uma graça, uma unção e uma virtude de Deus. Quando ele disse: o Senhor falou comigo. Ele falou domingo na festa das irmãs, eu não aguentava mais, a minha vida estava assim. Senhor, o Senhor esqueceu de mim. Estas foram as frases do André. Mas Deus disse: não. E todas as vezes que nós anularmos esta voz que nos deixa com medo, que nós neutralizarmos esta voz que nos impede de prosseguir, meu irmão, se prepara que vai se levantar um gigante dentro de você. Vai despertar um leão dentro de você. Vai despertar alguém que você talvez não experimentou e não viveu, e este alguém é o Senhor da igreja, é o Senhor da igreja, é o Senhor da igreja. Mas Ele quer a gente assim. Não é circunstancial, que eu acredito que Ele está comigo, a sua palavra diz: eu estou com você. Então pode ser dias sombrios, Ele vai estar comigo. Porque às vezes a gente gosta de comemorar os dias festivos e achar que Deus só está com a gente com esses dias em que a gente está comemorando. Eu tenho vivido essas experiências, eu tenho orado ao Senhor constantemente. O Samuca falou uma certa feita aqui, acho que foi domingo passado, ou domingo retrasado, sobre a igreja da segunda-feira. Nós somos esta igreja, a igreja da segunda-feira. A igreja quando nós não estamos reunidos aqui. Quando nós não estamos fortificados com louvores tão lindos que a gente ouve e é ministrado aqui. Que a gente
carregando, é a mensagem que foi transmitida ao nosso coração, e é com ela que a gente vai, é com ela que a gente está, é com ela que a gente se agarra, é com ela que a semana começa de uma forma tão poderosa com essa mensagem. Mas a gente é a igreja da segunda-feira, porque no terceiro dia que eles estão com as portas trancadas, mas é o primeiro dia da semana. Eles estão com medo, pontualmente com medo. Que mensagem é esta que faz com que estes homens tenham medo? A mensagem de Jesus mexeu com o seu povo, mas eles estão com medo dos judeus. E o Senhor está falando com a gente hoje aqui, irmão. É para você se levantar hoje, irmão. Você se colocar de pé hoje aqui, irmão. Sabe? Para você sair daqui com nem não tem um espaçozinho para a dúvida de que Deus é com você. Porque não é circunstância. Não é o momento que eu estou inserido. Não é isso. É a sua palavra. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Eis que estou convosco todos os dias. Isso significa, está na prova, eu estou com você, meu irmão. Está na alegria, eu também estou com você. Está enfrentando extremos de dificuldade, de escassez, de dificuldades, eu estou com você. Está desfrutando de bênçãos extraordinárias, eu também estou com você. Mas o que me chama a atenção é que no calor do medo, quando o medo reina, aqui o medo reina, estão tudo trancado. Estão todo mundo trancado. Todo mundo trancado. A gente saiu de uma pandemia agora há pouco tempo. E o lema era esse. Todo mundo trancado. É o lugar que as pessoas se sentem seguras. Todo mundo trancado. Aqui, que segurança é esta que me traz medo? Eu vou ficar aqui porque talvez ninguém vai me ver. Mas que segurança é essa? Sendo que algo na mente desses homens toma a vida deles, de modo que eles estão trancados. Mas hoje é noite em que o Senhor tem algo para nós como igreja, irmãos. Essa mensagem aqui é para você se levantar hoje como ninguém. Talvez você vai vivenciar um dos melhores momentos da sua vida ministerial, assim como o André. Hoje, eu vi isso claramente, pregando com autoridade, com graça de Deus, com virtude do céu, sabe? Pregando uma mensagem poderosa à igreja de Cristo. É o que Deus vai fazer na sua vida hoje. É o que Deus vai fazer na tua casa hoje. Mas minha casa você não sabe, pastor, minha casa está em chamas. Não tem problema, quem acorda primeiro salva todo mundo. Desperta e salva todo mundo, meu irmão. Mas ninguém... Você despertou? Salva todo mundo. Vai fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Vai orar, vai buscar, vai ler sua palavra, vai jejuar, vai orar, vai ler sua palavra, vai orar, vai jejuar, vai ler sua palavra. Porque é nesse momento que veio Jesus. Diga comigo, veio Jesus. Diga forte, veio Jesus. E sabe o que é interessante? Olha os detalhes do texto, eu amo isso. João disse que pôs-se no meio, para todo mundo ver, e disse: paz seja convosco. Medo, vão nos matar, o que vai acontecer, como vai ser amanhã? Paz seja convosco. Lembrei do testemunho do Marcelo esses dias. O Marcelo era bravo nos automóveis, no trânsito, né, Ari? Aí o cara fechou ele e tal. Aí ele falando, pastor, abriu. Falei para ele, Deus abençoe seu dia. Porque o cara ficou sem graça. O cara ficou sem graça, foi embora. Estava louco para arrumar uma treta. Foi embora, cara.
paz seja convosco. É o que a gente carrega. Jesus carregava isso. Jesus, no meio dos discípulos com medo, ele tem uma mensagem: paz seja convosco. E começou a pregar para eles, irmãos. Mas a primeira mensagem é essa: paz seja com vocês. O shalom de Deus seja com vocês. A paz do Senhor seja com vocês. A paz do céu seja conosco. E dizendo isso, mostrou lá as mãos, o lado. Olha o que diz o versículo. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Eles não viam o Senhor, mas onde estava o Senhor? Eles não viam o Senhor, mas onde estava o Senhor? Dê resposta para você. Você não está vendo, está com medo, está se trancando, sabe? Mas Ele está vendo você. Ele está vindo de encontro a você. Ele tem uma mensagem a você: paz seja convosco. Receba o shalom, receba a paz que excede todo o entendimento. Receba a paz de Deus, receba a paz do Senhor, receba a paz de Deus ao seu coração. Mas como assim? Eles estavam trancados, eles estavam com medo. Eles recebem uma mensagem: paz seja convosco. Mostra as mãos, modo do lado. E eles agora começam a se alegrar, portanto, os discípulos ao verem Jesus. Jesus vai se revelar a você. Chacoalha, irmão. Profeta de Deus agora. Faz: Jesus vai se revelar a você, meu irmão. Vai se revelar a você. Não vai ficar com medo não, né? Ele vai se revelar a você. Ele vai se revelar a você. Vai orar, irmão. Ele vai se revelar a você. Vai ler a sua palavra. Ele vai se revelar a você. Tenha paz com seus irmãos. Ele vai se revelar a você. Ei, Ele vai se revelar a você. Ele vai se revelar. Disse-lhes Jesus outra vez. Mas por que Jesus está dizendo outra vez? Para que você não tenha dúvida. A paz seja com vocês. A paz seja com vocês. É o que ele disse. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E isso aqui é lindo. Eles estão com medo, estão trancados, não sabem o que vai acontecer. Jesus fala: eu tenho que ir lá. E vou dar uma injeção neles. Vou dar uma animada neles. Vou deixar o Duduzinho 3.0 e se não se segurar vai cair qualquer dia desse aí. Sabe? Vou fazer a área e dar uns pulos aqui que eu não sei nem como é que vai acontecer. Fazer o André pregar e ele não sabia se ele pregava ou se ele chorava, mas a mensagem era azeitada, cheia da graça, cheia da unção, cheia da virtude, cheia do poder de Deus. Vou fazer vocês viver um tempo diferente. Porque a mensagem é essa. Ele disse: assim como o Pai me enviou, vim aqui cumprir uma missão. Vocês têm uma missão ainda a cumprir, irmão. Vocês têm uma missão a cumprir. Sabe, a gente tem uma tendência a se prender dentro de um ambiente que nos deixa na zona de conforto. E uma mensagem que entrou no coração do André, que ele falou, e eu preciso falar isso para você, meu irmão. Se você não for de uma forma, Deus prepara uma situação e faz você ir de outra maneira. Quando alguém tem um chamado, é assim, irmão, infelizmente. Paulo, pergunta se Paulo teve opção. Paulo não teve opção. Ele não teve opção. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você vai saber o quanto é necessário sofrer pelo meu nome. O maior pastor de todos os tempos.
o maior missionário de todos os tempos, o maior implantador de igrejas de todo o tempo, apóstolo São Paulo, não teve opção. Jonas, um profeta de justiça própria, Deus é bom, eu quero que esse povo aí se lasque todo, era isso que ele estava falando. Porque Deus é bom, se esse povo se arrepender, o povo era ruim. Diga assim, o povo era ruim. Mas a misericórdia é maior do que a ruindade do povo, irmão. Sabe? Então, às vezes, Deus permite que o povo ruim surja, apareça, sabe? Para que você veja o quanto é grande a misericórdia do Senhor. E aí, ele quis fugir, pegou uma passagem, foi para rumo ao contrário da onde Deus mandou. Espera aí, você quer ir para onde? É para você ir para Nínive? Você quer ir? É para ir para Tarso? Você quer ir para Nínive? É isso aí? É isso aí mesmo? Ele chacoalhou o barco. Ele teve que se jogar. E sabe o que é interessante? Que está todo mundo desesperado, cada um clamando ao seu Deus. E como é que está o Jonas? Como? Como, irmãos? Dormindo. Fala para o irmão que está ao teu lado, irmão, não fica dormindo não, mano. Fica não. Jonas está dormindo. O pessoal acorda ele, que ocupação a tua? Quem é você? Quem é o teu Deus? E ele fala, eu sou hebreu de hebreus, eu sou servo do Deus Altíssimo, e tudo isso está acontecendo por minha causa. Isso aqui eu acho legal. Que o caba é cheio de justiça própria, mas ele sabe quem é que chamou ele sabe o que Deus tem para fazer na vida dele. E ele fala, pode me lançar no mar, que vai acalmar essa embarcação aqui. E sabe o que me deixa triste com isso? Porque muitas pessoas estão dentro de uma embarcação apavorados, porque você não se posicionou e fez o que Deus chamou para fazer. Às vezes o trabalho lá que você está, a sala está um clima tão tenso e ninguém está entendendo. Você está fingindo que não está acontecendo nada. Deus te colocou lá. Na escola estão zombando. Deus te colocou lá. Se posiciona. Faça o que Deus te mandou fazer. Faça com que as pessoas olhem para você e glorifiquem o Pai que está nos céus, através da sua vida. Se posicione. Sabe por quê? Porque ou você vai de um jeito, ou o Senhor vai bagunçar toda a tua vida, para você se aprumar e fazer o que tem que fazer, irmão. Recebe o recado de Deus aqui. Você que sabe de que jeito você quer fazer, você vai fazer. Se é uma obra específica, vai ser feita. Se era Paulo para fazer, era Paulo, não era João, não era Pedro. Paulo é Paulo. Você vai pregar para esse povo aqui. Você vai pregar para esse povo aqui. Entendeu? Era assim. Quem vai lá é você, Jonas. Eu poderia levantar qualquer outra pessoa, mas eu vou levar você. Você vai pregar. Mais de 120 mil almas que não sabem se é a mão direita ou da esquerda vão se converter. E eu vou tratar com você depois disso. Depois que você fizer o que eu tenho para fazer, eu vou tratar com você. Sabe, mas o que mexe comigo é que uma embarcação está desesperada. O povo perdeu um monte de bens, de coisas. Por quê? Porque Jonas não tinha se posicionado. Não espere, não espere, não espere o Senhor, sabe, vir de encontro à sua vida, bagunçar tudo para que você se posicione. Porque o Senhor disse assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então o primeiro cenário é medo, trancados. O segundo cenário é paz, alegria. Sabe, o Senhor faz isso com a gente, né? Ele deixa a gente sentir alegre, fala, nossa, depois de um congresso desse, só glória e tal. É só trabalho que vem para nós, irmãos. Só obra que vem para nós. Sabe, porque depois de uma festa maravilhosa que a gente estava aqui, aniversário da igreja,
Veio o irmão Arnaldo. Foi bem no dia que acabou a festa. E está lá, firme e forte. Nós contamos uma bênção dele aqui quarta-feira. Que na terça-feira a pastora que é responsável pela clínica mandou um zap. Senhor pastor, tudo bem? O Arnaldo, está tudo bem, tudo na paz. Ele deu entrada nas papeladinhas dele aqui e tal, conseguiu receber o benefício dele, estava todo mundo preocupado lá, ele manda um valor para a filha dele, só que ele quer o Pix da igreja, pastor, porque ele quer mandar o dízimo aí para a igreja. E eu fiquei pensando, cara, falei, a casa lá tem necessidades infinitas, mais do que a gente aqui. Mas existia uma gratidão no coração daquele moço. Existia uma gratidão no coração daquele moço. Foi depois de um dia de festa. Coração aflito, guerra, batalha espiritual. Ele viu, a primeira coisa que ele perguntou, e o Eliel, tá bem? Ele queria te ver de qualquer jeito, Eliel. Eliel abraçou ele, colocou ele, levou ele para trabalhar, foi tomar café com o Eliel. Eliel deu coberto, ele queria ver o Eliel de qualquer jeito. Gratidão, depois de um grande culto. Só que depois dessa festa com as irmãs, eu falava, Senhor, eu queria que o culto nosso de quarta-feira tivesse cheio de gente aqui, Senhor. E eu continuo acreditando nisso, porque sempre depois de um período de grande festa, vem Pedro, Tiago, João e fica só o barquinho para a gente continuar dando glória. Toda a vida foi assim, mas eu ainda tenho fé que isso vai mudar, irmãos. Mas o Senhor enviou uma jovem aqui que eu chorei com ela. Eu e a Dani atendemos ela. É a Bia. Foi minha ovelhinha pequenininha. Cuidou das crianças depois que a gente saiu lá do Sônia Maria, Ricardo. Ela falou, pastor, depois que eu saí da igreja, minha vida virou um furdúncio. Ela estava 3 para 4 dias sem comer. Não é que ela não queria comer, ela tentava comer, só que a crise de ansiedade e depressão estava tão forte que a comida ia embora. Tipo, caía no estômago e ela mandava embora aquilo. Ela falou, pastor, eu estava com o casamento marcado. Eu já tinha mobiliado toda a nossa casa. O menino se envolveu com droga, sabe? Virou um furdúncio na vida. Ela teve que ir embora para a casa da mãe dela. Foi logo depois da festa. A gente tem um impacto da Silvinha, da perca da irmã Silvinha. Portanto, o Senhor recolheu. Mas foi algo que mexeu com a gente. A gente estava orando pela Silvinha. Orando muito pela Silvinha. E esse moço, testemunho lindo de vida. Mas essa mulher, sabe, um desejo tão grande de restaurar sua casa, de restaurar sua família, de restaurar seu ministério. Ela falou, estou feliz de ter voltado para a casa do Pai. Estava tudo certinho dela vir hoje aqui. A gente sabe as barreiras, as dificuldades, mas foi eu pedindo para o Senhor, Senhor, tal, depois da festa, eu quero ver os crentes alegres, contentes, dando glória. O Senhor falou, espera aí, que está chegando. Gente para você cuidar, gente para você orar, gente para você evangelizar, gente para você ganhar, gente para você trazer para a minha presença, gente para se firmar no Evangelho. Sabe, irmãos, e Deus faz estas coisas, Deus alegra o coração dos discípulos. Mas fala aí, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. O problema é que a gente não quer ir, irmão. Fala a verdade, o problema é esse, a gente não quer ir. Ou vamos melhorar, a gente só quer ir quando a gente quer ir. Não é assim? Hoje eu quero ir, então eu vou. Hoje eu não quero, então eu não vou. É assim ou não é, irmão? Vamos ser sinceros. É verdade ou não é, irmão? Hoje eu vou. Hoje eu quero, hoje eu preciso, hoje eu tenho. Mas quando você estiver com o coração, eu vou porque o Senhor é. Eu vou porque
Senhor tem algo para a minha vida, eu quero tudo que o Senhor tem para a minha vida, para que através da minha vida eu possa ser uma bênção na minha casa, eu possa ser uma bênção na minha família, eu possa ser uma bênção no meu trabalho, eu possa ser Quando você entender isso, irmãos, você vai entender aqui, que Deus, Ele tira esse povo dessa zona de conforto, tão trancado, tão com medo, a segunda fase é uma fase de alegria. E o Senhor faz isso, porque a vida é cíclica. A vida é cíclica. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. A gente gosta da manhã, mas à noite ela vem de novo. E aí a gente não quer a noite, porque à noite a gente está chorando, mas aí a alegria vem de manhã, mas vem outra noite. A vida é cíclica, irmãos, é assim. Não tem choro que dure para sempre, mas também não tem alegria que fique para sempre. É cíclica. Saiba andar em todos os momentos da vida. Com quem? Com Ele. Ele disse: eu estou com vocês. Ele diz: Pai seja convosco. Eu estou com vocês. Pai seja convosco. Eu estou com vocês. Se alegrem. Simplesmente pelo fato de que Ele está com a gente, irmão. Se você não se alegrar pelo simples fato dele estar com a gente, o que é que você vai se alegrar? E aí o Senhor faz algo aqui. Resolve algumas questões que impedem eles de seguir, porque o medo é esse agente que impede a gente de seguir. Mas a mensagem do Senhor, ela tem uma função sobre nós. E eu encerro aqui, eu não sei nem que hora que é. A mensagem do Senhor tem uma finalidade: nos encorajar. Nos encorajar. Já viu alguém valente, irmão? Já viu mesmo alguém, com coragem? Se eu olhar para Davi, quando eu olho de exemplo de coragem, eu olho para Davi, que isso para mim é coragem. O cara é pequeno, está diante de um cara gigante, o cara está com 5 pedrinhas na mão, um estilingue, o outro cara tem espada, tem escudo, mas esse camarada tem coragem. Esse cara tem coragem. E eu penso que há momentos da vida que a gente tem que ser como Davi. A gente tem que ter coragem. Coragem. Por que eu digo isso? Porque a coragem vence o medo, irmãos. A coragem vence o medo. A coragem faz você subjugar o medo, controlar o medo e fazer o que tem que ser feito. A mensagem de Jesus encorajou esses homens. Eu duvido uma mensagem de Jesus no seu coração e você continuar trancado dentro de casa, meu irmão. Porque não faz sentido. Deus faz coisas em nós em casa para nos pôr para fora. Coragem. Se você se mostrar frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. O Senhor diz: ser forte e corajoso, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Tu és meu, somos de Deus. Se posicione em nome de Jesus. Coragem, se levante, se posicione, faça o que Deus mandou você fazer. Coragem, irmãos. A gente está diante de uma igreja prostrada, se curvando diante dos medos que rodeiam a sociedade que nós estamos inseridos. Para uma igreja desesperançosa, preocupada, ela precisa se deparar com uma igreja corajosa, valente. E o Senhor encorajou estes homens. Como o Pai me enviou, também envio vocês. Assim como o Pai foi comigo, o Pai é com vocês também. Assim como o Pai me enviou, agora eu envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. É capacitação que você está precisando, eu vou te revestir. Hoje é noite de revestimento espiritual. É a coragem de Davi, com a graça e a virtude do Espírito sobre Davi.
Mas o Senhor não ia ir lá e derrubar o gigante. Tinha que ter um Davi ali, irmão. Cadê você para Deus derrubar o gigante? Só que o problema é que a gente está como um monte de pessoas daquele exército que está com medo das falas do gigante. Porque só tem fala. Não tem um homem aí não. 40 dias de afronta, seus frouxos. E tantas coisas que esses homens ouviram. Mas Davi, olha, o quê? Quem é este? Incircunciso, não tem pacto com Deus. Quem é esse? Eu vou. O rei Saul tenta colocar uns incrementos, porque o Saul é o calça-frouxa, irmão. Veio a palavra agora, Dudu estava esperando eu falar a palavra. Porque o Saul era o calça-frouxa, porque dos de guerra, o Saul sobressaía sobre todos. Era o Saul que tinha que lutar com o gigante. O gigante era maior que Saul, mas Saul era o maior. Ele tinha que representar o povo. Mas veio o pequeno Davi com autoridade. Com autoridade. Saul tinha um poder que foi conferido pelo povão. Povão, Deus colocou Saul lá. Porque antigamente era teocracia, era um governo de Deus. Não, nós queremos um reino. Todas as nações têm um reino, a gente quer um rei mesmo. Só que quando veio o pequenininho Davi, irmãos, foi para cima daquele gigante. Foi necessário uma só pedra acertar a testa do gigante. Vai ler o texto, o gigante cai com a cara para frente. Me explique isso. Como que bate aqui? Teria que ser assim, mas esse homem cai assim? Fala aí, me explica algo, irmão, disso. Ele cai com o rosto em chão. Como se Davi jogasse a pedra e Deus desse um tupetão na orelha do gigante. Né, filha? E o próprio Davi, olha o que é alguém de coragem. Pra você receber isso aqui, dar um glória e sair daqui hoje igual um pequeno gigante chamado Davi. Porque Davi corre, arranca a espada do gigante, arranca a cabeça do gigante, levanta a cabeça do gigante. E quando Davi faz isso, irmão, os caça-frouxa vieram tudinhos, e foram para cima do exército dos filisteus. E aí, eles saíram correndo. Mas teve que levantar alguém de coragem. Tem muito calça-frouxa, me perdoa a expressão da palavra, esperando uma atitude dos corajosos, irmãos. Tem muita gente assim, e o exército era de Deus. Não fique, era de Deus, irmão. É triste isso, mas era o exército de Deus. Mas Davi teve que ir lá. E quando Davi levantou a cabeça do gigante, com a própria espada dele arrancou a cabeça, irmão. Aquele povo que ouviu um monte de coisa, 40 dias saiu atropelando, os exércitos filisteus saíram correndo e o pau quebrou aquele dia. Mas foi coragem. Recebeu revestimento, o Senhor soprou o Espírito, revestimento. Tem revestimento de Deus para nós hoje aqui, irmãos. Sabe? Coragem é um posicionamento. E o que você precisa, além da coragem, o Senhor tem para fazer sobre você. Te revestir de poder, te revestir de graça, te revestir de unção, te revestir de ousadia, te revestir do poder, da graça e da virtude do Altíssimo. E você que crê nisso, levanta a tua mão, abre a tua boca e adore ao Senhor nesta noite. Porque lá no Éden, sabe o que aconteceu no Éden? O Senhor soprou fôlego de vida. Só que aqui, agora, o Senhor soprou, sabe o que? Foi o Espírito sobre eles. Sabe? Foi o Espírito sobre eles. Lá era o fôlego de vida. Aqui é um agente capacitador. Irmão, Deus tem isso para fazer sobre você, meu irmão. Por isso, levanta tua mão, eu vou profetizar o último texto, para a gente cantar aquele hino bonito. Já está aí, já? Assim, irmãos, o Senhor diz assim: enchei-vos com o Espírito Santo.
Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. 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 E vamos ser sinceros, irmãos, uma das expressões mais lindas que eu aprendi foi com o pastor Paulo Borges Júnior. A gente acha que ser cheio é abrir a tampa e falar: vem, vem, vem. Não é assim? Só que não. Ser cheio aqui, ó, é de dentro. É de dentro. É de dentro. É de dentro. É o que Deus está fazendo aqui dentro que vai transbordar, que vai te encher, porque esse enchimento vem de dentro, vem o Senhor fazendo. Foi o que o Senhor fez com estes homens aqui, soprou-lhes o Espírito e fez algo gerado dentro deles. E hoje você sai daqui cheio de Deus, para viver experiências com Deus. Aquele cantinho de oração que fazia tempo que você não orava, Deus está falando aqui: vai orar, irmão, em nome de Jesus. Vai orar, vai orar. Aquele tempo que você tinha de leitura da palavra e que você não está lendo mais, vai ler a palavra, irmãos. Na oração Deus se revela, na leitura Deus se revela, no louvor Deus se revela. Larga essas coisas que não fazem com que você desfrute da revelação de Deus. Largue isso. O Senhor tem falado com a gente. O Senhor tem falado com a gente. Ele soprou o Espírito. A coragem venceu o medo. E esses homens saíram, irmãos. Eles saíram. Fala para o teu irmão: você não tem mais razão para ficar trancado dentro de você mesmo, irmão. Você não tem mais razão alguma para ficar trancado. Sai para fora. 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 Aplauda o Senhor, meus irmãos. Uou! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Coragem! 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 Vamos ficar de pé, irmãos. Eu quero orar por vocês. Vamos cantar aquele hino lá bonito. Aquele lá. Põe a mão no seu coração. Deus está aqui entre nós, irmãos. Deus está aqui entre nós. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Nós te engrandecemos, ó Senhor, nesta noite. Por tua palavra que é encorajadora. Que revela, Senhor. E é tão lindo experimentar isso, Pai. E o Senhor se importa tanto com a gente que o Senhor fez questão de ir lá, no meio, lá onde eles estavam, e dizer: Pai, seja com vocês. Se revele a eles, Pai. Se revele. Se revele. Se revele aos meus irmãos, papai. Se revele a eles, Pai. Que eles possam provar de tudo quanto o Senhor tem para eles. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus.